Pessoal, bora lá? Trazendo aqui hoje os papéis da marca Strathmore, do tipo Bristol, da linha da série 300. Série 300. Eu costumo brincar chamando eles dos amarelinhos, mas são da marca Strathmore, do tipo Bristol. E quando a gente vê assim, são dois tipos, tá? Da série 300 tem dois tipos. Tem o Bristol Vellum Surface, e tem o Bristol Smooth Surface, tá? A gente vê pela diferença dos desenhos, até no próprio desenho, depois que a gente conhece um pouco as características, a gente consegue associar mais fácil. Mas a gente tem um Strathmore Bristol Smooth Surface, que é uma superfície mais lisa, mais acetinada, e tem o Strathmore Bristol Vellum Surface, que ele tem uma textura mais texturizada, tá? São ótimos papéis, ambos com a mesma gramatura, 270 gramas por metro quadrado, o mesmo tamanho, a mesma capa, cor de capa, só que um é mais lisinho, Smooth Surface, e o outro é mais texturizado, Vellum Surface. Eu já fiz o teste no Bristol Smooth Surface, que ele é liso, e hoje eu vou fazer o teste no Bristol Vellum, velino, que ele é mais texturizado. Se a gente olhar de perto, ó, consegue perceber melhor esse Smooth liso, mais acetinado, e o Vellum mais texturizado. Mas é uma textura muito sutil, não é aquela textura rústica, aquela textura que fica, eu ia usar a palavra agressiva, mas aquela textura que machuca. Ela é texturizada, mas ela tem a sensação de acetinado do que o liso, tá? Então esse é o desenho que eu fiz no Smooth, ok? Bem lisinho. E eu vou fazer hoje aqui no Vellum. Vamos lá? Como sempre, vou começar aqui pelo mais escuro. Tô usando ainda o 14B, o restinho que tem aqui. Ó, como ele é um papel que tem uma boa gramatura, 270 gramas por metro quadrado, então ele é um papel mais espesso. E isso deixa ele levemente mais macio, ainda mais quando ele tem essa textura vellum. É como se ele tivesse uma outra película por cima e acaba deixando o papel mais macio. Então, toma um pouquinho de cuidado com a força. Como ele tem essa boa textura e tem essa boa gramatura, não é para você usar força, porque tudo favorece que ele já absorva bem o grafite. Então, vai repetindo por camadas, tipo, ó, faz uma camada, vem e volta um pouquinho por cima, para você não precisar usar força, porque senão ele vai afundar um pouquinho. Não é significativo, mas pode ser que ele afunde, e pode ser que, dependendo da força ou das vezes que você voltar, ele pode até rasurar, tá? Mas não é necessário. Então, por isso, só toma esse cuidado. Diferente daqueles que são bem lisos, que às vezes a gente precisa firmar um pouco a mão pro escuro intenso aparecer um pouco mais presente, né? Esse aqui já não tem essa necessidade, então às vezes a gente vai por intuição ou por costume, caso você trabalhe com papéis muito lisos, mas aqui não tem necessidade. Eu tô indo e voltando, fazendo camadas, já deixando acabamento, porque aqui pra cima eu já vou passar um pincelzinho pra fixar bem esse preto aqui. Como o meu 14B ele tá no fim da vida, e eu tenho percebido isso com esse tipo de lápis que é mais macio, que é misturado com carvão, que não tá legal apontar ele no apontador de manivela, ele tá quebrando muito fácil a ponta. Então eu tô apontando no apontador normal,
Isso deixa a ponta mais curtinha, pra mim é um pouco estranho. Eu tenho que manter essa ponta fina por mais tempo. Então eu tenho que apontar mais algumas vezes, mas pelo menos ela não quebra, né? Então, ó, vamos pegar um pincelzinho aqui, eu vou pegar um pequeno, que eu quero absorver bem aqui. Vamos passar, ó. Ó, ele fica bem pretinho, tá? Ó, esse aqui é um reflexo, apesar de ser um lápis fosco. Mas como tem uma ligeira saturação, não tem como fugir, né? Mas, ó, fica bem pretinho. Vou pegar aqui um 10B do Pit Mate. Daqui a pouco eu já volto a usar o lápis grafite normal, tá? É porque esses tons escuros eu gosto mesmo de usar esses lápis misturados com carvão. E eu gosto bastante dessa marca, desse tipo Pit Mate da Faber-Castell ou o Nero da Cretacolor, só que é o mesmo problema. Eu tô apontando no apontador de manivela, ele tá quebrando muito, então eu tô usando agora apontadorzinho normal. Mas esse eu acho que é extra soft da Cretacolor, o Nero, é muito bom também. Opa, sujeira. Eu sei que às vezes é estranho esse ângulo, mas pra mim acaba ajudando um pouco aqui no ângulo da mão e tal, mas eu acho que dá pra pegar bem a ideia, né? Vamos fazer uma transição e uma leve texturinha. Peguei ali a lapiseira verdinha, era o grafite 05 2B e a pretinha é o 05 4B. Então, eu fiz uma leve texturinha aqui, vou passar o pincel. Então, ali surgiu a mágica do desenho quase pronto. Com certeza eu ainda vou vir. Eu ainda virei cutucar ele ali um pouquinho. Mas também quero dar seguimento, como eu sei que vocês gostam de ver a textura, eu vou aproveitar e fazer mais um pouquinho aqui. Deixa eu fazer com a 05 2B primeiro. Então ali, o que eu pude ver e eu tinha falado pra você, a textura com uma caneta borracha acontece de uma forma fácil. Pretendo mostrar nessa textura aqui de baixo. E ela consegue limpar bem, então. Vou fazer um pouquinho de textura aqui.
E a bateria que acabou bem na hora de fazer a textura, com brilho. Com brilho não, de brilho. Desculpa, gente, mas vamos lá. Como eu tinha dito já, é bem facinho de abrir a textura com a caneta borracha, ele aceita bem ali a borracha, tanto a elétrica quanto a mono 0 2.3. Então ela vem limpando bem, mesmo... É legal desses papéis assim, porque ao mesmo tempo em que eles aceitam muito bem o grafite, eles também não mancham, não penetram com tanta facilidade, ao ponto de você conseguir recuar, ou de abrir uma textura com caneta borracha. Então os papéis, eles não vão mudando só pela textura em si, se é liso, se é granulado, mas é um conjunto disso tudo, sabe? Por isso que às vezes parece que tem eu nunca gostei de usar melhor, né? A palavra melhor, mas tem papéis que ganham essa preferência pela versatilidade. Para eles aguentarem mais coisas. Então aqui nós temos o desenho finalizado. Esse vídeo a gente sofreu do mal de acabou a bateria e algumas coisas não deu pra filmar por completo, mas não é uma aula de desenho, né? É mais pra gente compartilhar como eu tô usando, o que eu tô fazendo aqui no desenho. Então acredito que seja o suficiente, né, pra esse propósito. Olhando aqui de pertinho. Então, a gente tem uma boca bem escura, texturizada. Uma coisa que eu acho interessante nesse tipo de papel
é que como ele é macio e ele tem uma texturinha, às vezes quando a gente firma um pouco mais a mão, ele acaba criando não sei se eu vou conseguir mostrar, um baixo relevo no papel, com cuidado, né, não rasurando, fica um efeito bem interessante no desenho, como se até ele fosse ficando meio 3D, sabe? Então, ele é muito fácil de pigmentar, eu preciso até tomar um pouco de cuidado, vocês viram que eu tive que recuar um pouco ali na língua. Texturizar normal, fácil também, para tirar o tom mais claro. Aqui eu tenho os dois. Vamos ver se a gente consegue ver um pouco da textura do papel. Não sei se essa iluminação fica boa. Acho que é assim, né? E sobre o grafite também. Então, são papéis bem parecidos. O Smooth mais lisinho, mais sedoso. O Vellum também é sedoso, mas é como se ele tivesse uma película por cima que fosse um pouco mais... não vou dizer granulada, mas tem uma textura a mais. Então, vamos lá. Eu sou feliz em ter os dois, né? Eu escolho o Vellum quando eu quero fazer desenho colorido. Não é o meu ramo, eu já fiz, já estudei, mas não colou pra mim. Pelo menos até o momento. Então, eu acredito que o pessoal do desenho colorido também, salvo engano, esteja fazendo nele. E quando eu quero desenhos muito escuros, muito pigmentados. Não é que o Smooth não faz, ele faz e faz muito bem. Mas é como se o Vellum, ele fosse mais fácil de fazer em comparação ao Smooth. Maíra, eu faço desenho realista com grafite, qual que eu compro? Eu gosto muito do Smooth, eu uso o Smooth, eu indico o Smooth. Desde quando ele chegou e eu usei pela primeira vez, ele se tornou o meu papel predileto. Então, eu indico o Strathmore Bristol Smooth. Se você comprar o Vellum, não vai estar perdendo em nada, tá? Ele vai até acrescentar ali o colorido, um desenho mais pigmentado, acrescentar no sentido de versatilidade, não que esse não dê. Mas o Vellum, se você precisa de um papel que aguenta um pouco mais ainda, o Vellum ele é indicado. O Smooth ele atende a todas as necessidades, né? E o Vellum é como se ele tivesse uma camadinha extra ali. O Smooth, você não precisa ficar lidando com a textura do grafite, por exemplo, você lembra que aqui na língua, em algumas regiões, com as graduações mais macias, eu tinha que recuar um pouco, porque ele fica levemente texturizado, eu tinha que esfumar um pouco mais. No Smooth, pelo menos na técnica que eu trabalho, eu já não tenho tanto essa necessidade. Eu consigo trabalhar com graduações macias, não preciso ficar esfumando o tempo todo. Então, para um acabamento acetinado, ele é mais fácil. Não é que esse não faça, ele tá acetinado. Mas ele pediu que eu esfumasse um pouco mais, que eu recuasse um pouco ali na graduação, porque ele tende a ficar aquele granuladinho do grafite, tá? É uma característica, mas é totalmente contornável, ok? Como eu disse, eu sou feliz em ter os dois. Quando eu quero um desenho com mais presença, ou que seja mais fácil de chegar num tom escuro, eu gosto de usar o Vellum, perdão. Mas o meu queridinho mesmo para realismo preto e branco com grafite é o Smooth. Ok, bom, eu acho que é basicamente isso, né? Se você tem dificuldade de escurecer, talvez é uma boa pegada para facilitar chegar nos tons. Se você esfuma muito, gosta de um desenho mais esfumado e quer aguentar mais camadas, provavelmente o Vellum ele vai saturar com menos facilidade. Mas definitivamente não vai estar perdendo em nenhum dos dois. Vai mais de gosto pessoal. Eu indico os dois, eu sou fã do Smooth, não nada contra o Vellum, para minha técnica, eu gosto mais do polimento mais facilitado que o Smooth me oferece, ok?
Galera, é isso. Espero que seja de bom proveito. Qualquer dúvida, estamos por aí. Qualquer sugestão também. E muito obrigada.